Então, assim, continuando os estudos, né, eu vou para o capítulo 2 do livro de Psicoeducação, que fala sobre o transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, né, como algumas pessoas conhecem. Ver aqui, deveria virar a página, né? Pronto, então o que é, né? Transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG. É um transtorno crônico de ansiedade no qual preocupação e ansiedade excessivas estão presentes na maioria dos dias e em diversos eventos ou atividades, considerando-se os últimos 6 meses. Então tem esse prazo ali para o critério diagnóstico, né? Estas estão associadas a pelo menos 3 dos seguintes sintomas: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga ou cansaço excessivo, dificuldades em se concentrar ou sensações de branco na mente. Branco é quando vai falar, putz, me deu um branco. É isso aí mesmo. Irritabilidade, tensão muscular e alterações do sono, segundo a Associação Psiquiátrica Americana. A preocupação excessiva prejudica a capacidade do indivíduo de fazer as coisas de forma eficiente, seja em casa, no trabalho ou qualquer outra área da vida. Ela toma tempo e energia, e os sintomas associados contribuem para o prejuízo funcional. Dessa maneira, quanto mais a pessoa se preocupa e apresenta perdas pela preocupação em excessos, mais provavelmente os sintomas estão relacionados ao TAG. Então é uma bola de neve, né? A coisa tu vai se preocupando e vai aumentando, né? O processo evolutivo na natureza adaptativa. No caso da ansiedade, o problema não está em se sentir ansioso, como pode parecer à primeira vista. O problema é quando há dificuldade de reconhecer, na verdade, a ansiedade, aceitá-la e tirar proveito dela quando possível. Porque todo mundo fica ansioso, né? O problema é quando ela está num grau que começa a te dar prejuízos na tua vida, né? E também continuar a funcionar apesar dela. Aqui daí veria um exemplo, né, que eu não selecionei porque eu não achei muito legal. Mas, né, continuando então, já que está um pedaço aparecendo ali, é de quando tu tem uma prova marcada, né? Tu vai começar a ficar preocupado se tu vai conseguir estudar, se vai dar certo, etc. E aí, então, um certo grau de ansiedade é positivo, porque ele tu vai te obrigar a estudar. Ele só começa a se tornar negativo quando tu paralisa. Lembra do branco antes, quando tu não consegue mais pensar sobre. Logo, então, se a pessoa tem um diagnóstico de TAG ou se identificou com o que foi descrito, né? O que precisa saber é que, na maioria das vezes, as suas preocupações têm intensidade, duração e frequência desproporcionais à probabilidade real de ocorrer o evento temido. Então, na verdade, a pessoa com TAG, ela hiperdimensiona a sua preocupação. Ou você pode estar tão acostumado a se preocupar que está colocando o foco de sua atenção em situações ou imagens emocionalmente negativas, o que pode deixá-lo aflito, mesmo sem que haja motivo real para tal. Então, tu tem tanta preocupação que tu acaba noiando com aquilo e nem vê, né, que não está ajudando. Aqui, como os meus pensamentos influenciam na TAG, né, no transtorno de ansiedade generalizada. Achei bem legal essa parte também. A forma de você pensar afeta o modo ou a maneira como você se sente. Ok, né? Então, muitas vezes a experiência intensa e incontrolável da ansiedade faz com que o indivíduo não seja capaz de reconhecer que os pensamentos ajudam a manter as emoções. Todavia, é importante entender que nossos pensamentos têm uma função mediadora entre a situação e o nosso sentimento. Então, o pensamento está ali para, né, mediar. Os indivíduos geralmente supõem que são as situações e não as interpretações que geram ansiedade. No exemplo do livro, ele traz da mulher que foi no médico e o médico solicitou um exame e ela já começou a pensar 1000 coisas sobre aquele exame solicitado, quando na verdade poderia ser só para descartar alguma hipótese, né? Então, muitas vezes o pensamento ele acaba influenciando o teu estado de ansiedade.
Ó, situação, pensamento, sentimento, né? Toda a situação cria um pensamento que muitas vezes são pensamentos automáticos também e gera um sentimento. Será que na mesma situação outras pessoas podem pensar de forma diferente? Ou será que é apenas um modo de pensar em uma situação? Certamente existem diversas maneiras de pensar, e aí vai vir aqui um quadro, né, do pensamento. Ó. Então esse aqui é o modelo cognitivo o modelo cognitivo da relação entre situação, pensamento ansioso e reações emocionais, fisiológicas e comportamentais ansiogênicas. Então tem uma situação, né, o médico pediu o exame, vem um pensamento ansioso, né, que é, meu Deus, eu devo ter uma doença porque ele está pedindo esse exame de tal coisa. Aí vem a reação emocional ansiogênica, né, as emoções negativas afloram a partir desse pensamento ansioso. As reações fisiológicas ansiogênicas também, né, são as mais variadas, taquicardia, tremor, insônia, enfim. E a reação comportamental ansiogênica. Mas aqui tem uma parte mais legal ainda, ó, que é um exemplo no quadro. Eu vou falar uma besteira, mas eu acho que isso é o quadro de registro de pensamentos. Posso estar enganado, mas então ali a situação, o médico solicitou uma mamografia, no exemplo era uma mamografia, não estava nem lembrando qual era o exemplo. O primeiro pensamento, né, da primeira pessoa, vamos dizer assim, se eu estiver com uma doença grave e ele não quis me falar, esse exame pode ser só para confirmar. Meu Deus, tá pequena a letra para mim já. A reação emocional que esse pensamento, né, desperta, ela fica ansiosa, angustiada e triste. A reação fisiológica, o coração acelerado. E a reação comportamental, ela ligou para o marido dela chorando, só pela solicitação do exame, né? Porque foi ela que imaginou que daqui a pouco ela pode estar com uma doença grave. A segunda pessoa, que bom que ele pediu esse exame. Fazer check-up é fundamental para manter a saúde em dia. Então a reação emocional é confiante, a reação fisiológica é nenhuma, porque ela não foi ativada de forma alguma, e a reação comportamental, ela ligou para o laboratório para marcar o exame. E o pensamento da terceira pessoa, que ele comprova que existem formas diferentes de pensar, né? Esse médico é muito exagerado, estou ótimo e sem tempo a perder. É uma reação emocional tranquila, sem nenhuma reação fisiológica, e guardou o pedido de exame na gaveta. Ali ele acaba se tornando até negligente, né? Porque se ele pediu é para descartar e deu. Ou não. Não, mas é para descartar. O que os fazem buscar por segurança grande parte do tempo. Muitas vezes, por não se sentirem totalmente seguros, esses indivíduos deixam de agir em situações importantes da vida, como, por exemplo, guardar a requisição do exame na gaveta e tocar a vida, né? Nós sabemos que não temos como prever ou controlar o que ainda não aconteceu, e a busca incessante e infrutífera por certezas absolutas relacionadas ao futuro acaba por gerar mais angústia e ansiedade, o que leva a comportamentos de evitação em situações nas quais o esperado seria agir, mesmo sem total garantia do resultado. Então, um dos sofrimentos muito grandes da ansiedade também é que a pessoa fica querendo certezas do futuro e não existe, né? Futuro. Como o meu problema está sendo mantido? Sim, né, manutenção da ansiedade. Agora que você já entendeu que seus pensamentos servem de mediadores entre as situações e as suas reações, e mais especificamente, que avaliações ansiogênicas provocam reações igualmente ansiosas, vamos falar sobre a manutenção do transtorno, que se dá na maior parte do tempo pelos ciclos viciosos que os indivíduos com TAG vivenciam. Na maior parte do tempo, então, os indivíduos com TAG estão se preocupando com possíveis consequências negativas e formas de evitar o pior, por acreditarem que se devem prevenir. Esses indivíduos têm um foco atencional para a ameaça e são capazes de detectar perigo em situações neutras. Então está sempre focado para o medo, né? Para alguma coisa de errado que possa estar acontecendo. Então a situação nem é perigosa, mas é neutra, né? E o cara já está
pensando em como prevenir. Em seguida, começam a pensar nesse perigo de forma catastrófica e tentam, de todas as maneiras, controlar a situação para evitar o pior. Como isso não é possível, optam por evitar ou fugir da situação temida. Contudo, o que eles não entendem é que evitar ou fugir acaba por mantê-los no ciclo vicioso. Quando tu evita uma situação de ansiedade, ou tu foge de uma situação que te cria ansiedade, tu acaba, no primeiro momento tu diminui, mas tu acaba entrando num ciclo vicioso de estar sempre evitando e fugindo daquela situação que tu vai ficar muito ansioso. É a mesma coisa daquele ditado que a gente diz, o problema ele é pequenininho, mas tu vai ficar alimentando ele vai se tornar um problema enorme. Esse quadro que eu achei muito tri. Então, é o exemplo do modelo cognitivo do ciclo vicioso do transtorno de ansiedade generalizado. Situação, pedido do médico da mamografia. O pensamento ansioso, eu devo estar com um nódulo maligno no seio. Daí os sintomas de ansiedade ativados. Eu vou ter... Cadê meu óculos? Tem que botar meu óculos para ler. Aí então vem pra cá, aqui ó, a busca por segurança e redução da ansiedade, procura casos na internet sobre a doença, que, assim ó, muito critério na hora de procurar casos na internet, né, porque tem que ter fonte muito confiável e mesmo assim, né, e aí então aqui para baixo, a preocupação com a ansiedade e impotência, adiar o exame e tentar não pensar no assunto, que foi o que o terceiro exemplo lá fez, né. Tá tudo bem, não vou nem olhar e deu. E tentativa de controlar a ansiedade que acaba fazendo o quê? Trazendo para um pensamento ansioso de novo. Ó, ciclo vicioso. Como eu posso lidar com o transtorno de ansiedade generalizada? Eu adoro essas partes do livro. Esse livro é muito bem construído porque ele é muito legal esse livro. No geral, o foco do tratamento é a preocupação excessiva, apreensiva, a ansiedade excessiva, além de questões interpessoais e afetivas relacionadas ao transtorno. Então, você deve começar a monitorar as suas preocupações e categorizá-las como relacionadas a uma situação real ou hipotética. Então, tu vai ver, esse perigo ele é real mesmo ou eu estou... imaginando um possível perigo para já me proteger. É hipotético. Como se sabe, né? Aqui ele dizia que todos os indivíduos com TAG são especialistas em problemas, né? Para lidar com problemas reais, é importante aprender a técnica da resolução de problemas. Com o uso dessa técnica, você aprenderá a identificar e especificar o problema real, gerar soluções possíveis, avaliar as consequências de cada solução, escolher e colocar em prática, avaliar o resultado obtido e, quando necessário, promover modificações e colocá-las em prática novamente. Ou seja, você aprenderá a lidar com situações nas quais o desfecho final é incerto, porque a grande maioria das situações que a gente vive, o desfecho é incerto mesmo, né? A estratégia para lidar com a incerteza é, primeiro, registre as situações que você considera de futuro incerto para fazer o experimento. Assim você poderá acompanhar sua evolução. Comece pelas situações mais simples e seja realista, até porque quanto mais experiências bem-sucedidas, maior a motivação de continuar. Segundo, tenha em mente que enfrentar as situações incertas o ajudará a rever seus pensamentos catastróficos. Você aprenderá a diferença entre resultado catastrófico, resultado ideal e resultado possível. Esse exercício ajudará você a se tornar mais confiante em seguir suas escolhas e entender que, em grande parte das vezes, você executará tarefas mesmo sem que tenha minimizado todos os riscos. Não desista por isso. Então, mesmo tu não tendo minimizado os riscos, tu vai executar as tarefas, tu vai ver que a coisa vai se encaixar, vai fluir. E terceiro, enfrente as situações. Espere ficar ansioso e desconfortável. No primeiro momento, tu não vai perder essa tua ansiedade, né? Tu vai sentir um desconforto, vai ficar ansioso. Ficar um pouco ansioso quando vai se expor é natural. Lembre-se de que a motivação não precede a ação. Segue-a.
Logo, não espere pela motivação para começar a tolerar a incerteza. Simplesmente comece encarando a incerteza e a motivação vai vir. Experimentar a prática mesmo que intenção informalmente de mindfulness, que significa manter a atenção no momento presente sem qualquer tipo de julgamento. Pode ajudá-lo a aprender a estar totalmente presente na atividade em si, ou seja, o foco de sua atenção sendo aquilo que você está fazendo agora, e não a preocupação ou a ameaça orientada para o futuro. O mindfulness tem a origem nas práticas orientais de meditação. Então, meditação, é ancorar no aqui e agora. O mindfulness o ajudará a focar no momento presente sem se deixar perder em suas preocupações. Aqui tem uma dica do terapeuta que eu achei bem legal também. Por saber que os indivíduos com TAG subestimam sua capacidade de lidar com possíveis desfechos de vida adversos ou ameaçadores, pontos importantes do tratamento serão, aí vamos lá, aqui, corrigir avaliações errôneas de ameaças e de vulnerabilidade, pensamento catastrófico, né? Ensinar os indivíduos a serem mais conscientes de suas avaliações de ameaça inicial, aumentar a autoconfiança para enfrentar as ameaças, aprender a tolerar as incertezas, avaliar e estruturar crenças sobre, os efeitos positivos e negativos da preocupação e tratar o significado agora não vai mais sair. Idiosincráticos dos sintomas ansiosos com reestruturação cognitiva. Técnicas de relaxamento são opcionais e também podem ser aplicadas nos clientes que apresentam queixas de tensão muscular, né, enrijecimento, ou nos que apresentam perturbação do sono. As técnicas de mindfulness também são aconselháveis aos clientes com TAG, transtorno generalizado, com destaque para aqueles que relatam dificuldade de manter o foco nas atividades diárias. Era isso então, onde é que eu paro aqui?